A direita no Brasil começa a mostrar suas garras e uma estrutura que também começa a assustar os adversários. Vejamos aqui essa manchete do jornal Estado de São Paulo. Mandetta desiste de candidatura à presidência e terceira via começa a afunilar. União Brasil negocia apoio a Moro. O que é a União Brasil? A União Brasil é justamente a fusão do PSL, o antigo partido do Bolsonaro, com o antigo DEM. E não é só isso, ou seja, não é apenas no campo político. Está aí também incluído o campo militar, como diz essa outra manchete do Brasil 247. Santos Cruz, que é um general, se filia hoje ao Podemos para tentar ser vice do ex-juiz Sérgio Moro. Vejamos aqui o que maquina a direita brasileira para enfrentar o Lula e o Bolsonaro nas eleições de 2022. Em reunião com a cúpula do partido, ou seja, do União Brasil, ex-ministro da Saúde afirmou que prefere concorrer a um cargo legislativo do Mato Grosso do Sul. Esse é o Henrique Mandetta, aquele ex-ministro do Bolsonaro, que é um rapaz que fala bem e tem um poder incrível de convencimento. Mas o Mandetta não conseguiu convencer as massas e foi obrigado a recolher os flaps. Mas vamos ver aqui como é que é essa fusão que representa a União Brasil e que é justamente a fusão do DEM e do PSL, que tiveram aprovada a sua fusão com o nome de União Brasil. Então a gente vai ver aqui a força do DEM. 28 deputados, 6 senadores, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, DEM Minas Gerais. PSL, 54 deputados, 2 senadores. Salvo engano, esse Rodrigo Pacheco já saiu do DEM e foi para o PSD, que é outro partido do Centrão. Então, PSL, 54 deputados, 2 senadores. Se considerados os números atuais dos dois partidos, a fusão deixaria o União Brasil com um total de 82 deputados. A segunda maior bancada é a do PT, com 53 deputados. Esse material aqui do Estado ainda fala sobre a Simone Tebet, que é a aposta do MDB para renovar a imagem do partido em 2022. Mas a Simone Tebet não parece decolar. Ela não conseguiu empolgar nenhuma grande corrente expressiva em termos políticos de caráter ou de capilaridade nacional. Já o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que concorre com o governador de São Paulo, às prévias do PSDB, defende investigação da PF sobre suspeita de ataque hacker nas prévias daquele partido. O PSDB parece que já é carta fora do baralho, a julgar por essa briga, agora não mais interna, mas pública, do PSDB, os velhos tucanos de guerra. Agora, o importante aí a considerar é toda a mobilização midiática em favor do Sérgio Moro e tendo por trás essas articulações políticas altamente competentes, diga-se de passagem, para fazer decolar a candidatura do ex-juiz da Lava Jato. Aqui é o general, não é? O Santos Cruz, que é um general que fala até russo, é um rapaz muito inteligente e que foi assessor do Bolsonaro, né? Mas brigou lá com a família Bolsonaro e acabou caindo fora do palácio, tendo sido demitido
de forma até, digamos, humilhante para o general, né, da competência e da magnitude do Santos Cruz. Então diz que o general Santos Cruz, que foi ministro de Jair Bolsonaro, filia-se hoje ao Podemos, que é o partido do Moro, para tentar servir-se do ex-juiz Sérgio Moro, que foi condenado por parcialidade pelo Supremo Tribunal Federal. Ex-ministro da Secretaria de Governo, o militar é cotado a vice de Moro, aponta a reportagem do Valor Econômico. Hoje, o Valor Econômico, como a gente sabe, é um jornal que pertence às organizações Globo, juntamente com o jornal O Globo e o Jornal Extra, que é o jornal popular das organizações do Rio de Janeiro. Hoje, Moro deve participar da filiação do general Santos Cruz em Brasília. Além da vice na chapa presidencial, o militar é cotado também para disputar o Senado do Rio de Janeiro ou pelo Distrito Federal. Santos Cruz disse que ainda não conversou com ninguém no partido sobre qual cargo deverá concorrer. O general defendeu ainda um acordo eleitoral com outros pré-candidatos em torno do ex-juiz Sérgio Moro, aponta a reportagem do mesmo Valor Econômico. Por sua vez, o pré-candidato, ainda não lançado nessa condição, o Lula, né, o ex-presidente Lula, continua a provocar ciumeira principalmente do Palácio do Planalto, como diz aqui essa manchete de O Globo. Bolsonaro ataca Macron, que é o presidente da França, e diz que ato de receber Lula na França parece ter sido provocação. Macron está muito bem acompanhado de Lula, e Lula está bem acompanhado de Macron. Eles se entendem e falam a mesma linguagem, disse o presidente Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro fez a tremenda de uma descortesia com o ministro das Relações Exteriores da França, né, o Jean Drey, que veio aqui ao Brasil e tentou falar com o Bolsonaro lá no Palácio do Planalto. E o Bolsonaro, que parece que tinha marcado uma audiência com aquele ministro, deixou o rapaz lá esperando e foi fazer o cabelo lá na barbearia do palácio. Imagine só que tipo de humilhação o Bolsonaro fez com o ministro das Relações Exteriores, dos Negócios Interiores da França. E o que aconteceu? Claro que o Macron, quando teve essa oportunidade, recebeu o Lula dando o troco. E claro que uma audiência como esta de receber o ex-presidente do Brasil teria de repercutir internacionalmente. Mas nem tudo são flores para o ex-presidente Lula. Ultimamente ele vem sendo atacado pela defesa que fez do presidente da Nicarágua, o Daniel Ortega. Aqui diz, por exemplo, o Guga Chakra, que é um jornalista da Globo News e de O Globo, dizendo, sob um artigo Ditaduras de Estimação, dizendo que Lula ameniza as ditaduras de Cuba e da Nicarágua. Bolsonaro ameniza as ditaduras dos Emirados Árabes e do Bahrein. O ex-presidente elogia avanços cubanos na área da saúde. O atual presidente elogia os avanços dos Emirados na área econômica. Havana é ainda o sonho de alguns eleitores do petista. Dubai se tornou o sonho de alguns eleitores bolsonaristas. Mas antes disso, o Estadão e o próprio Globo, o Globo chegou a pedir que o Lula desistisse da sua candidatura à presidência da República depois que caiu naquela esparrela de defender o Daniel Ortega. Nesses momentos, esses assuntos deveriam ser evitados. Mas Lula, naquele azáfama de viagem internacional e pressionado por duas jornalistas de El País,
acabou expondo os pontos de vista do partido que a defesa da autodeterminação dos povos, a defesa de que cada país estabeleça o seu regime que bem entender, desde que acolha principalmente as reivindicações populares, que é o caso do Daniel Ortega, o sandinista, não é? Que resultou num grande programa social de educação, de assistência social e principalmente de saúde. Não é? Mas o Daniel Ortega, juntamente com o Maduro da Venezuela, o Evo Morales, lá na Bolívia, e o Mendes Canelli, lá de Cuba, estão lá na mira do grande capital internacional, que querem, de qualquer maneira, e isso já faz muito tempo, 60 anos, como é o caso de Cuba, né? 22 anos quase da Venezuela, e que querem se safar, que querem se livrar desses regimes que indiretamente concorrem com a influência política dos Estados Unidos.